Pessoal, vamos agora a uma imagem impressionante de um trem aqui em São Paulo. Essa é a parte de dentro, vocês estão vendo aí o vagão. De repente começaram algumas, não sei se explosões, mas algumas adversidades do lado de fora. Quando de repente, veja o que aconteceu. Desespero, porque começou a pegar fogo e provocou transtorno nos passageiros. Veja aí, inacreditável essa imagem. Inacreditável. Vamos com o Renan Fiuza. Renan, conta pra gente, por favor, tem informação sobre ferido? Alguém se machucou? O mais importante é isso. E, avançando, qual que é a explicação? Pois é, a gente está querendo entender também, tá? Informação a respeito de feridos, alguém que tenha se machucado ainda não foi confirmado, pelo menos esse é o ponto bom de toda a notícia. Mas o caos, o nó que aconteceu e que ainda perdura aqui na cidade é bastante grande. Com relação ao que teria ocasionado, as investigações, elas vão prosseguir, tá? Eu e Reinaldo Maceira, a gente quis se posicionar bem aqui para mostrar para vocês, Radial Leste, tá? Para quem está saindo do centro de São Paulo, de onde a gente fala, foi ali na Rua do Bresser, também região central, onde esse trem acabou pegando fogo. Ou seja, aqui do meu lado esquerdo, na imagem de vocês, do lado direito, para quem está se deslocando para a Zona Leste, né? Aqui a Radial Leste, para quem quer pegar 23 de maio, e esse aqui é para quem está vindo para o centro, bairro Centro. Agora são 11h26, a gente percebe que o trânsito está bastante carregado, muito diferente, né? A gente está falando de São Paulo, né? Uma megalópole, uma cidade gigantesca, né? Com trânsito costumeiro, mas nesse horário era para estar fluindo muito melhor e está um anda e para muito grande. Por que a gente está falando isso? Porque foi um caos, a gente tem algumas linhas que estão paralisadas, o sistema Paese da prefeitura foi colocado nas ruas, ou seja, a gente tem mais de 30 ônibus que estão servindo a população nesse momento, que usariam esse transporte ou essas linhas, tá, que foram afetadas pelo trem que acabou pegando fogo. E para além disso, também, né, a orientação é para que, se você for utilizar o sistema público de transporte, que acabe procurando alternativas, já que se você fosse utilizar essas rotas, né, nesse momento ainda perdura, né, apesar de ter acontecido de madrugada, comecinho da manhã, ainda perdura e vem complicando bastante a população. Trazendo para vocês, linha 11 Coral parcialmente operando, 12 e 13 Safira e Jade, né, completamente parada, e o Expresso Aeroporto, que leva aqui da capital paulista até Guarulhos, também está parada. Essa é a informação que a gente recebeu. Com isso, a prefeitura, diante dessa realidade, desse cenário, tá, suspendeu o rodízio de veículos para hoje, quinta-feira, pelo menos pela parte da manhã. A gente precisa monitorar e ver o momento aí, como é que fica a tarde, tá? O período da tarde, mais pela manhã, o rodízio de veículos no centro expandido está suspenso. Trazendo agora a questão da investigação, a gente precisa monitorar, porque foi um baita susto, e para além do baita susto, né, uma correria, explosões, como você trouxe para a gente um pouquinho mais cedo, antes de me chamar ao vivo, né, dentro do vagão desse trem. E aí as pessoas tiveram que sair desse vagão, tiveram de ter o auxílio de policiais, funcionários do trem, da CPTM, justamente para que pudessem andar, olha só, Elisa, pelos trilhos, para sair ali do meio dessa confusão toda e conseguir acessar a rua e se dirigir ao trabalho, aos seus compromissos, né? Ou seja, uma manhã bastante caótica aqui na capital paulista, com esse trem que acabou pegando fogo. Com relação à investigação, obviamente agora ela tem início e as causas desse acidente ainda são muito preliminares. A gente precisa entender o que de fato aconteceu. Devolvo a você. Renan Fiuza contando pra gente, vocês vendo ali as pessoas circulando pelos trilhos, e aí numa cidade com 12 milhões de pessoas, com uma grande SP com quase 20 milhões de pessoas. E nesta grande SP, a grande SP é praticamente cidade dormitório, né? Que a galera trabalha em São Paulo. Milhões pegam o transporte público. E aí você imagina o tamanho do caos, do problema. Claro que o mais importante é a gente te contar, não houve vítimas. Isso é o mais importante. Mas agora é compreender o que aconteceu para ter pegado fogo. No Rio de Janeiro, ainda falando de transporte público, 5 ônibus foram vandalizados durante tumultos registrados na saída da praia de Copacabana ontem à noite. Então, um lugar que é cheio, é turístico, os ônibus foram simplesmente vandalizados. Você vê dezenas de jovens quebrando as janelas e embarcando pelos vãos das vidraças. Segundo a empresa, os ataques causaram um prejuízo estimado inicialmente em R$30 mil.
O policiamento no local foi reforçado e os ônibus tiveram de ser escoltados. Durante a Operação Praia, chamada Operação Praia, a Polícia Militar apreendeu 6 adolescentes suspeitos de furtos contra banhistas. E aí, o que ocorreu no fim do dia? Isso que você está vendo, ó. Vandalismo, caos e pavor para os passageiros que estavam ali dentro.